STF julgará descriminalização do aborto no plenário presencial. O Supremo Tribunal Federal vai iniciar no plenário físico o julgamento sobre a discriminação do aborto até a 12ª semana de gravidez. A data ainda não foi marcada. O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta, no plenário virtual da Corte, mas o pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o julgamento. O pedido de destaque é que justamente a solicitação para levar para o plenário físico um julgamento que ocorre em ambiente virtual. A análise do caso no Supremo é motivada pela ação protocolada pelo PSOL em 2017. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime. A legenda alega que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana e afeta principalmente mulheres negras e pobres. Atualmente, a legislação brasileira permite que o aborto em casos de estupro, o risco de vida da gestante ou fetos anacéfalos. A ação é relatada por Rosa Weber, que deixará o tribunal na semana que vem, ao completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. A ministra será substituída por Barroso, que tomará posse na quinta-feira, dia 28. Ela já voltou favorável, né? Já voltou favorável. Só recapitulando a conversa, eu preciso me justificar. Eu consigo facilmente lembrar sobrenomes e tenho uma dificuldade para lembrar primeiros nomes. Sério, isso é sério. Mauro Cid. Eu fiquei direito Moreira, achei Cid Moreira, mas enfim. Mas se você colocasse o Cid Moreira lá também para depois, ia ser bacana, Cid. Viu? No mínimo, eu não se negaria a falar. Vamos lá, vamos embora, Márcio. A descriminalização do aborto é um assunto muito complexo, né, cara? Sim. Eu acho que realmente a gente tem que envolver a saúde pública aí nesse contexto, e faz sentido que realmente afeta mulheres negras e pessoas muito pobres, mas é um assunto muito delicado, porque o Brasil é um país conservador. A maioria dos brasileiros são de conservadores, são de origem religiosa, e eles vão muito contra. Realmente tem que se estudar o que vai se vir nesse contexto. Vai ser a descriminalização a torto e direito. É muito complicado isso, você abrir o leque e falar, vai lá. Engravidou, vai lá e tira. Não é bem assim. Eu acho que tem que estar tudo bem definido, tudo bem estipulado, para a gente entender que não é a festa da uva. Não é assim, vou lá, porque tem gente que não tem essa consciência, Márcio. Aí você imagina o SUS, né? É isso que eu ia falar, exatamente. Por isso que a Denise até comentou agora, você imagina na fila no SUS, né? Fila, exatamente. Se está tão difícil para fazer algumas cirurgias, alguma coisa, essa questão do aborto for legalizada, a criança nasce e aí entra aquele contexto, eu sou cidadão e tenho os meus direitos e o Estado tem que se virar. Calma. É por isso que eu falo assim, não pode virar a festa da uva, tipo assim, eu vou a torto direito, não vou me cuidar, vou me relacionar, tive filho. Não. Novamente, Supremo legislando. Eu acho que aí tem que ser uma base educacional. Acho que a questão do Supremo provocar o Congresso para que ele adeque-se à lei, ou atualize a lei, ou mantenha-se como está. Perfeito. Porque a lei já existe. Ok, não perfeito, porque não existe perfeição, mas ok. A alteração da lei, dentro do que é a regra, a alteração da lei cabe ao Congresso. Mas o Congresso precisa ser provocado. Assim como a Justiça precisa ser provocada, o Congresso precisa ser provocado. A gente está dizendo que o STF não tem que ter um papel, ele tem um papel. Tem que ter. E olha isso aqui, olha isso aqui está sendo injusto ali, a gente pode adequar, ver o que pode ser feito. E essa briga judicial, essa questão da judicialização, está tomando um rumo e está criando um poder com mais poder. Está empoderando muito mais esse poder do STF. Eu concordo com você, precisa ser discutido. Eu acho que às vezes a gente... Porque assim, na verdade, são decisões que vão definir vida de pessoas. Por mais que aqueles 11 ministros, por mais que aqueles deputados eles tenham o poder de legislar, de discutir e de pensar sobre, eu acho que assim, o que está acontecendo, que eu acho muito justo, não sei se você tem acompanhado, a Comissão de Família e Previdência está discutindo sobre o casamento homoafetivo, é um exemplo, sim. Que eu quero deixar que não tem o contexto, não tem a ver com outro, mas por exemplo, eles estão discutindo sobre o casamento homoafetivo. Que foi suspensa, inclusive. Já teve uma discussão no dia 5, teve uma discussão agora no último dia 19, para votar se entrar na pauta ou não, e essa discussão acabou sendo adiada para mais uma semana, no próximo dia 27. E o que ficou definido, que foi trago por um pastor e deputado, que essa comissão faça uma assembleia participativa de toda a sociedade civil, que abra para ouvir as pessoas, porque realmente existem pessoas que estão nessas condições. Então acho que quando você vai tomar qualquer tipo de decisão, que é uma decisão que vai afetar diretamente a vida do cidadão comum, por
que não abrir? Por que não ouvir o cidadão comum? Não é chegar... Porque a gente só tem a notícia, mas assim, no meu caso, e acredito que algumas pessoas, elas vão lá, eu acompanho o canal do Senado, eu acompanho a página do Senado, então assim, eu não leio diariamente, mas eu sempre estou tentando entender o que está acontecendo na semana dentro do Congresso e dentro das decisões que tomam conta do que vai acontecer no país e com o cidadão. Então, eu acho que seria muito interessante se a gente tomasse um pouco, a gente, enquanto cidadão comum, tomasse um pouco dessa autonomia, de entender o que está acontecendo, mas principalmente, eles lá em cima, trazer isso muito mais para baixo, essa discussão para o cidadão comum. Nós discutimos aqui na terça-feira essa questão da união homoafetiva, que é uma conquista e é uma realidade que vem para corrigir uma distorção. E qual era a distorção? É que, na verdade, as pessoas têm a liberdade de escolher como viver a sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. E essa questão, às vezes, juridicamente, o não reconhecimento da união faz com que, quando uma das pessoas acaba falecendo, o que ambos construíram não fique legitimamente para a pessoa que fica. E isso causa um transtorno. Além da questão sentimental, da perda, ainda tem toda aquela realidade que acabava afetando ainda mais. Houve-se então um entendimento no STF sobre a união. Aí o que acontece? O Congresso tem que adequar ou não isso à lei. Só que, gente, a discussão é que se a palavra casamento, então foi dito aqui, então faz o seguinte, casamento se define a união do religioso. Pronto. União estável é o que define dentro do civil. De civil. Acabou. Exatamente, da lei. Exatamente. Acabou. A lei diz que é o seguinte, união estável, você vai lá no cartório, registra a união estável, tá valendo. Você quer casar na igreja? A igreja é casamento. Segue a regra de cada igreja, pronto. Sem falar, Márcio, que aí a gente vai muito longe, porque existem as famílias que já existem. A lei vai deixar de existir, não é lei, né? A decisão vai ser retroativa, porque como é que vai funcionar isso? Na verdade, é uma jurisprudência do Supremo, né? Exatamente. Não é isso, eu acho que... Porque existem famílias homoafetivas, e a partir do momento, se por um acaso essa lei entra em vigor, e aí, que nem você acabou de falar, a pessoa que vive junto acaba perdendo os direitos constituídos nesse decorrer do tempo. Porque perdeu tem que lidar com a perda e com a perda do que conquistou. E pode ainda perder o direito de pai ou mãe daquele filho. Vamos lá, vamos colocar uma questão simples. Plano de saúde. Sim, perde. O seu cônjuge tem direito ao seu plano de saúde. Perde, porque eu não tenho nenhum vínculo. Se a união não é reconhecida, como é que você pode colocar? Eu não tenho nenhum tipo de vínculo, eu perco. A pessoa perde, na verdade. É complicado. Então assim, gente, é uma questão tão simples. E no que vai alterar minha vida eu tirar o direito do outro? Por isso que eu falo, Márcio, na verdade, eu trago essa discussão porque está acontecendo da comissão trazer isso para a sociedade. Então vai ter uma assembleia participativa. Então por que quando a gente sentar, ou quando eles sentarem para discutir a sociedade, por que não fazer a assembleia participativa? Ou principalmente quando é no sentido de nas cidades, tem a cidade para discutir, coloca principalmente uma pauta. Quando isso vem em voga para mudar o que já existe pela construção social. Eu garanto que eles vão se surpreender com a sociedade. Sem dúvida.